E a cúpula do Exército avalia que equiparar facções criminosas brasileiras com organizações terroristas, proposta em discussão no Congresso, em meio a essa crise sobre o PL antifacção, pode criar um risco de interferências externas no Brasil. As Forças Armadas têm monitorado o tema desde que ele ganhou projeção depois da gestão de Donald Trump nos Estados Unidos defender a classificação das facções brasileiras, PCC e Comando Vermelho, como terroristas. 5 oficiais generais, ouvidos pela Folha, em off, afirmaram que a equiparação pode abrir brechas para que o discurso de intervenção, para que ele seja utilizado contra o Brasil por potências mundiais. Conosco o professor de Direito, o Gustavo Sampaio. Professor, bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. O que o senhor acha dessa classificação? Ainda não ouvi o senhor sobre isso, sobre essa tentativa de alguns políticos de classificar as organizações criminosas, as facções, como terroristas. Boa tarde. Absolutamente equivocada. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Letícia, a todas e a todos que nos acompanham no UOL News. Em verdade, o crime de terrorismo no Brasil está regulado na Lei 13.260, de 2016. E as organizações criminosas e também as organizações criminosas armadas na Lei 12.850, de 2013. São disciplinas legislativas completamente diversas, para situações completamente diversas, categorias científicas, Diego, absolutamente distintas. E tanto é verdade que, logo nos seus primeiros artigos, a Lei 13.260, que define o bárbaro crime de terrorismo, ela especifica que a ação terrorista é uma ação voltada a promover o terror público, mas por razões vinculadas a preconceitos, discriminação, motivações de caráter religioso ou também relacionadas à identidade de gênero ou mesmo a questões raciais, como muito acontece em países que vivenciam a dinâmica do apartheid. E, portanto, esse é o crime de terrorismo, que não se confunde com a atuação que tem interesse eminentemente econômico, de dominação econômica, de produção ilícita de riquezas, que está relacionada ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Agora, é preciso não confundir as coisas. É preciso colocar ciência sobre a mesa e não deixar que o ideologismo do discurso domine o debate. Por quê? Todos são favoráveis e somos favoráveis ao combate ostensivo à ação dos grupos que praticamente se estruturam em missão paramilitar, os grupos voltados ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso tem que ser combatido pelo Estado. O Estado está perdendo verdadeiramente soberania dentro de certos territórios de grandes conglomerados urbanos, mas isso em nada se confunde com terrorismo. Essa distinção tem que ser feita. Pergunta agora do Couto, diga lá. Doutor Gustavo, eu comentei agora há pouco que o que aconteceu no Rio de Janeiro, a mega operação, para mim foi uma ação de terrorismo de Estado. Isso sim foi terrorismo. Que mataram 120 suspeitos, fuzilaram sumariamente, e hoje o Ministério Público do Rio de Janeiro, você deve ter visto isso, falou de como foram mortos os suspeitos, né? Não tem caso de execução sumária, decapitação. Eu te pergunto o seguinte: quantos crimes foram cometidos pela polícia do Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro, nessa operação na Penha e no Alemão? Couto, isso vai ter que ser investigado e vai depender muito da produção do conjunto probatório, sabe? E vou lhe dizer que é um tanto difícil produzir provas nesse sentido, porque essa operação policial, diferentemente de todas as anteriores que nós acompanhamos aqui no Rio de Janeiro e região metropolitana, foi uma operação policial que fez com que todos aqueles envolvidos no tráfico de entorpecentes ali naquela região dos complexos da Maré e da Penha subissem até uma área oculta, uma área de mata, onde tudo aconteceu. Então, a produção probatória vai ser uma produção muito difícil de se fazer, sabe, Couto? Então, ali, claro, é possível ter legítima defesa exercida, que é uma excludente de ilicitude do crime de homicídio. Pode-se ter também o crime de homicídio doloso, até qualificado,
pode-se ter uma grande quantidade de homicídios em concurso. Tudo vai depender da produção probatória. Agora, eu antecipo, Couto, uma asseveração que eu posso fazer. Diante do fato de termos tido 121 pessoas mortas, 4 policiais e 117 pessoas talvez envolvidas com o tráfico de drogas, a repercussão em torno dessas investigações é uma repercussão necessariamente social. E a grande maioria da sociedade está apoiando e apoia a atuação da polícia, porque se trata de uma atuação que teria feito, digamos assim, uma asepsia dentro daquele gravíssimo quadro de criminalidade urbana. Agora, o que se pode avaliar, Couto, para terminar a resposta ao teu questionamento tecnicamente, é que diante do que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, ficou conhecida como a DPF das favelas, é que o Estado precisa estabelecer previamente um planejamento de invasão nessas zonas de conflagração do crime, e esse planejamento deve ser noticiado aos órgãos competentes estabelecidos na decisão da DPF 635. E isso realmente não aconteceu. O Estado do Rio de Janeiro alega que, se isso tivesse sido feito, ter-se-ia comprometido aquela instantaneidade da ação e o elemento surpresa da ação, e isso é algo que vai ter que ser apurado judicialmente ainda, Couto. Você, Carla, tem pergunta? Obrigado. Desculpa, eu estava com o microfone. A partir do que o senhor está falando, professor, sobre um planejamento prévio, eu estava pensando, né, toda a operação aconteceu enquanto o presidente da República estava voltando de uma viagem do exterior, né? Ele estava no avião quando tudo aconteceu, né? O Supremo pediu algumas provas, algumas informações que o governo do Rio diz que ainda não tem. Agora o Ministério Público está dizendo que há também evidências de execuções, e isso acaba sempre caindo no esquecimento. Como é que a gente faz para desmontar isso? É possível criar leis, freios ou qualquer barreira para que isso se repita? Porque quando as pessoas falam, parece que apoiam esse tipo de operação, não é bem que apoiam, né? É porque parece que alguma coisa está sendo feita. Mas eu acho que ninguém gosta de ver barbárie acontecendo. Arrancar a cabeça de alguém não é propriamente um combate inteligente à violência. Sim, Carla, você tem toda a razão. Esse elemento todo é muito, muito, muito sensível, porque o presidente estava voltando de uma viagem do exterior, mas, conforme nós sabemos, o governador do estado, que estava em crise de legitimidade e apoio popular, ele recuperou muito prestígio com essa ação, né? Porque se, por um lado, existe investigação do Ministério Público, havendo, portanto, suspeita de decapitação e coisas do gênero que nos remetem à mais profunda barbárie, por outro lado, também foi constatado que pessoas que residiam naquela comunidade local, ao removerem os corpos, fazia também a retirada de suas roupas, tipicamente roupas militares, aquele simulacro de fardamento militar que aqueles supostos agentes do tráfico estavam vestindo. Então, a descaracterização de local, ela foi bilateral. Houve uma descaracterização de local pelo Estado e uma descaracterização de local do crime também pelas próprias pessoas que estavam ali circundantes na prática daquele delito. E aí eu volto a considerar um elemento, Carla, que nós não podemos deixar de lado. A análise jurídica tem que ser uma análise cientificamente feita, mas ela não pode desconsiderar os elementos políticos e sociológicos que estão ao seu redor. Houve uma cena de barbárie? Houve uma cena de barbárie. Mas o governador sabia que isso provavelmente ocorreria, mas que isso teria o respaldo popular. As pessoas se sentiram, de certa forma, como você comentou muito bem, amparadas pelo Estado, porque finalmente o Estado teria feito alguma coisa. Mas não é desse modo que nós queremos que o Estado faça alguma coisa. O Estado tem que fazer alguma coisa dentro dos limites do devido processo legal e do Estado constitucional de direito. Então, para concluir a resposta ao teu questionamento, Carla, eu diria o seguinte, que a resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal na DPF número 635
foi uma resposta judicial. Ela não basta. É preciso uma providência legislativa, é preciso que tenhamos um parâmetro de lei e é preciso que tenhamos talvez até um parâmetro constitucional instituído por emenda à Constituição. E, Carla, nesse sentido que se reforça a necessidade de se levar adiante a proposta de emenda constitucional que o governo tem defendido e que foi redigida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir da iniciativa do ministro de Estado da Justiça, Ricardo Lewandowski, a chamada PEC da Segurança Pública. Porque essa PEC, mais importante do que o projeto de lei 5582, esse projeto de lei que está em andamento, chamado PL Antifacção, mais importante é a proposta de emenda que pretende criar um standard na Constituição da República, Carla, para fixar matrizes de cooperação entre a União Federal e os estados. E assim a União estabelecerá essas normas gerais, essas orientações gerais para essas operações policiais, e os estados-membros da federação é que farão a regulamentação específica dessas operações policiais. Isso responde à tua questão. A PEC da Segurança Pública, que precisa ser aprovada, e a base da direita dos governadores não quer aprová-la, porque isso conta pontos para a esquerda e não para a direita, e esses governadores da direita não querem perder espaço político nas eleições de 2026, essa PEC da Segurança Pública fortalece o federalismo cooperativo e permite que padrões sejam estabelecidos para as operações, inclusive com apoio dos órgãos federais de segurança pública, que são imprescindíveis. Porque o crime hoje mais, o crime organizado, ele é tão crescente, ele é tão violento, ele é tão bárbaro. Não nos esqueçamos também o que esses criminosos têm sido capazes de fazer. Torturas, bárbaros delitos contra a vida. Esses crimes não são mais estaduais. Eles se transestadualizaram, eles tomaram repercussão nacional e também internacional. O Brasil precisa da PEC da Segurança Pública, significar as políticas públicas de combate ao crime organizado e, num segundo passo, ele tem que buscar liderança na América Latina de novos tratados internacionais de cooperação que permitam a cooperação entre as polícias dos países da América Latina, porque o crime organizado se espraiou por todo o continente. Boa, professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Um abraço para o senhor, obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Diego, bom trabalho para todos, para todas, bom jornal. Valeu. Letícia, você foi uma das primeiras a escrever sobre esse tema, né? Como é que chama? Narcoterrorismo, que é como querem classificar, né, os integrantes das facções. Diego, em janeiro, quando o Trump assinou um decreto dizendo que ia para cima de terroristas ligados a tráfico de drogas, eu fiz uma matéria sobre isso, ouvindo especialistas, né, ouvindo quem entende mesmo do assunto, para falar o quanto que isso pode atingir o Brasil, por exemplo, o PCC. E, de fato, que eles falaram que não precisaria nem do Brasil estar reconhecendo, porque o Brasil, de fato, não reconhece grupo de tráfico de drogas, organização criminosa, como organização terrorista, como terrorismo. Bom, mas o que eles falaram se o PCC, por exemplo, é associado ao Trem de Aragua, que é um grupo muito grande, uma facção muito grande na Venezuela, e o Trump resolve ir para cima do Trem de Aragua e entende que existe ligação, porque existem presos dos dois lados, existe uma série de inquéritos policiais associando os dois grupos, o PCC e o Trem de Aragua, por tabela, ele pode entender que o PCC é uma extensão desse grupo e sim vir para cima do Brasil. Tudo depende do interesse político e geopolítico no caso do presidente Trump. Então, isso eu cito, por exemplo, o PCC e Trem de Aragua, que é uma relação conhecida pela polícia e pelo Ministério Público do Brasil, mas, por exemplo, valeria para o Comando Vermelho, valeria para outras facções da América do Sul, com as quais esses grupos têm uma forte ligação. Agora, de toda essa história, me chama a atenção também o fato de que, eventualmente, vamos supor, passa uma lei, um projeto antifacção, que, de certa forma, a gente pode acabar tendo duas legislações diferentes, né? Porque nem sempre, como a gente viu, inclusive no caso dessa operação no Rio de Janeiro, nem sempre está claramente comprovado a participação desses alvos, que esses alvos integram
facções criminosas. Então, o que a gente viu no Rio de Janeiro foi a polícia falando, pelo Instagram do cara aqui, isso dá a entender, mostra, o Instagram mostra que ele tem uma ligação com o Comando Vermelho. O negócio tem que ser um pouco mais profundo do que isso para você poder concluir que a pessoa é um faccionado e que ele vai perder uma série de direitos e que ele vai ser enquadrado naquele tipo de legislação penal. E também, uma coisa que me chama a atenção, que eu tentei entender um pouco melhor ontem com os governadores e com os deputados na Câmara, que até agora eu não consegui, a gente sabe que no Brasil existe uma guerra entre milícia e facções criminosas. O Rio de Janeiro é o principal exemplo disso. Então, enquanto a gente está olhando, indo para cima de facção, a gente sabe que tem um interesse da milícia fortemente armada e tão bandida quanto de ocupar esse espaço. Então, se você faz uma legislação que vai para um lado, vai um outro lado aqui, os milicianos vão ficar de boa, eles não vão ficar 20 anos sem redução penal, sem regime de progressão penal. Enfim, acho que é tão complexo e tão superficial, de uma maneira tão superficial que esse debate está sendo feito, que ele é altamente perigoso, mas que para o discurso público ele é ótimo, como a gente quer ir para cima do pessoal da facção, só que não é assim que resolve. Fora, só um último adendo nesse pensamento todo, quando você classifica que um determinado grupo ele é um grupo terrorista, você vai ter uma série de implicações dentro do sistema financeiro. Então, se uma pessoa daquele grupo ela tem investimento no banco, a conta bancária passa, você começa a mirar aquelas instituições financeiras. É um negócio tão grande, tão sistêmico, que ele está sendo discutido de uma maneira muito superficial pela Câmara dos Deputados, muito eleitoreira. Acho difícil que ele avance dessa maneira lá na Câmara, e se avançar, acho que a discussão vai ser bem difícil no Senado, Diego.